Vamos agora para uma nova condição. Nós vamos falar quando a gente tem a reação homogênea no filme. O que é isso? Quer dizer que a reação ela vai ocorrer durante toda a nossa trajetória, diferente do que a gente tinha visto anteriormente, que ela acontecia na superfície do catalisador, né? Vamos fazer algumas premissas para isso. Nós vamos considerar o transporte unidimensional e um sistema estacionário, quer dizer que não vai ter variação da sua concentração com o tempo, apenas na posição. E nós vamos considerar a concentração do sistema e o DAB constantes. Quando eu falei para vocês da reação anterior, eu pedi para vocês considerarem uma reação de primeira ordem e vocês acreditarem em mim quando eu falasse que a primeira ordem era aquela expressão. Nesse caso, nós vamos ver para duas ordens, para a ordem 0 e para a ordem 1. Quando a gente tem ordem 0, nós temos a nossa expressão da velocidade, né, da produção que a gente vai ter, somente multiplicado pela constante cinética, que lá naquela outra forma era K1, porque era de primeira ordem, esse eu estou chamando de K0, porque é de ordem 0. E a de primeira ordem está aqui, ó, K1 de primeira ordem vezes a concentração. Aqui está a unidade do K quando é primeira ordem, desculpa, quando é ordem 0, e aqui a unidade do K quando a gente tem primeira ordem. E essa daqui é a expressão onde a gente vai substituir essas duas expressões da velocidade de reação, da produção. Então, o que seria nesse ponto? Quando a gente tem a ordem 0, é só a gente substituir aqui, vai ser um número, né? A gente está considerando ele unidimensional, então a gente não tem essas outras duas direções. Estado estacionário, a gente não tem essa outra aqui. Então, a gente vai ter que isso daqui vai ser igual a menos K0, né? E quando a gente tem primeira ordem, vai ser igual a menos K1 vezes CA. É uma coisa muito importante a gente considerar o sinal. E eu vou falar aqui para vocês como. Quando a gente está falando do nosso soluto ele é um reagente, a gente vai ter um menos na frente. Quando a gente estiver falando do nosso soluto e ele vai ser um produto, o sinal é mais na frente, tanto dessa como dessa daqui. E o que muda? Quando a gente for escrever que isso daqui vai ser igual a menos NA, se a gente estiver falando de primeira ordem, ele vai ficar positivo, vai ficar mais K0. Por quê? Porque eu estou falando de um menos com menos. E se ele for um produto, ele vai ficar negativo, e aí a gente tem as mudanças nos cálculos. Vamos fazer, então, a reação para a primeira ordem, porque é mais difícil a sua integral, porque o outro é uma constante. Lembra das nossas premissas, que ela é unidimensional, então ela não tem as duas variações nas direções. Ela é estacionária, então não tem a variação com o tempo, e a gente está considerando concentração e DABs constantes. E a nossa expressão ela vai se resumir a isso daqui, lembrando que ela é de primeira ordem e eu estou falando para um reagente, porque o sinal aqui está negativo. Qual que é a nossa solução para essa expressão? Ela é essa daqui. Então, a gente precisa determinar C1, C2 e o M. M ele é definido como K1, que é a constante cinética de primeira ordem, dividido por DAB. Então, é fácil da gente determinar porque são valores conhecidos. Agora, a gente precisa de condições de contorno para determinar C1 e C2. Vamos entender o nosso cenário para a gente poder determinar, então, as condições de contorno. Esse ponto aqui é x igual a 0. Ele está em cima agora, diferente do anterior, lembra? Por quê? Porque nesse ponto aqui é o meu meio, é onde a concentração de A é igual à concentração inicial. E nesse ponto aqui, para eu estar no estado estacionário, eu não tenho variação da concentração naquela distância. Então, as minhas condições de contorno são essas duas daqui. Aplicando naquela nossa equação anterior, nós temos a solução como essa daqui. Então, em qualquer ponto, a concentração de A vai ser CA0 vezes cosseno vezes M, vezes cosseno hiperbólico de M vezes a diferença L menos X dividido por cosseno hiperbólico de ML. Então, a gente calcula M, que é K1 sobre DAB, calcula essa diferença, multiplica e aplica o cosseno hiperbólico. E quando x for igual a L, essa diferença aqui vai ser zero, né? Então, a nossa concentração de A aqui embaixo, no final do filme, vai ser CA0 dividido por cosseno hiperbólico de ML, porque cosseno de zero é 1, né? E o nosso fluxo, como é que vai ficar? Bom, o nosso fluxo ele vai ser DAB vezes CA0 vezes M, seno hiperbólico de M
vezes L menos X dividido por cosseno hiperbólico de ml. Quando a gente estiver falando lá em x igual a zero, aqui na nossa superfície, o nosso fluxo vai ser aqui zero, porque eu estou falando em x igual a zero, e seno de ml dividido por cosseno de ml é tangente de ml. Como a gente está falando de seno e cosseno hiperbólico, a tangente é tangente hiperbólica. Então, aqui no ponto zero, nosso fluxo vai ser DAB, CA0 vezes M, tangente hiperbólica de ml. E aqui embaixo, lá em L, o nosso fluxo vai ser a própria velocidade de reação. Lembrando que se a gente não considerar o x igual a zero, a gente tem o fluxo em qualquer ponto entre 0 e L. Eu sei que é um pouquinho complicado, mas em sala a gente vai fazer vários exercícios para tentar tornar isso mais fácil, tá bom? Até mais, espero todos vocês, tá bom?